Shalom, amados da Igreja Batista, Pastor Kinner. É uma alegria poder estar aqui com vocês para compartilhar uma palavra sobre a disciplina da oração. Nós vamos ver que tanto Jesus como seus discípulos, uma das coisas que era prioridade para a vida deles era a oração. Jesus mesmo em momentos importantes da sua vida, decisões, escolhas que ele precisava fazer, ele nunca fazia isso sem buscar a Deus. Nós vamos ver que antes de ele escolher os seus discípulos, ele passou a noite em oração. Antes de ele ir para a cruz, ele passou a noite em oração. Nós vamos ver que os discípulos lá em Atos capítulo 6 também priorizavam a oração. A oração deve ser algo para as nossas vidas, uma prioridade, não deve ser algo secundário. E eu queria compartilhar um texto que está em Daniel capítulo 6, versículo 10, que diz assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Irmãos, nós vamos ver que Daniel, ele tinha uma disciplina de oração. Não era algo que ele fazia quando dava ou quando podia, não. Isso era algo que a Bíblia diz que ele fazia continuamente, cotidianamente, 3 vezes ao dia. E nós vamos ver o que ele se tornou, porque nesse capítulo 6 em especial fala que o rei queria estabelecê-lo como presidente de todo um império. A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. A Bíblia também fala assim que os inimigos procuraram alguma culpa para condenar ele, mas não acharam. Nesse mesmo capítulo vai falar assim de um grande livramento. Nesse mesmo capítulo vai falar também que ele prosperou em todos os reinados e o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque acima de tudo Daniel era um homem de oração, alguém que buscava a Deus. E assim como Jesus, assim como os apóstolos, tudo isso, tudo que eles foram, tudo que eles fizeram foram graças à oração, a uma vida com Deus. E a gente precisa entender de que precisamos ter na nossa vida uma prática da oração. A oração é muito mais do que pedidos, irmãos. Nós precisamos entender isso. A oração é um tempo onde nós nos colocamos diante do nosso Deus, onde nós temos uma comunhão com Ele. E aqui nesse versículo diz assim que ele foi para o seu quarto. Nós precisamos ter um lugar para termos intimidade com Deus. Nós precisamos separar não somente um tempo, mas termos um lugar. Eu sei que nós podemos orar em todos os lugares, a palavra de Deus nos ensina isso. Mas eu falo sobre um lugar onde a gente possa nos colocar diante de Deus, nos revelar, nos derramar o nosso coração diante do Senhor. Ter um lugar onde a gente possa adorar a Deus em intimidade. Ter um lugar secreto. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 o poder da oração, de entrar no seu quarto e se colocar diante de Deus, diante do nosso Pai, porque aquele que vem secreto nos recompensará. E alguns textos diz que nos recompensará publicamente. As nossas vitórias, as nossas grandes vitórias, elas são conquistadas através da oração. Elas são conquistadas no momento com o Senhor. Elas são conquistadas quando nós nos achegamos diante de Deus e reconhecemos as nossas limitações. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos acessar esse lugar de intimidade com o Senhor, porque é nesse lugar que nós temos as grandes vitórias. Daniel, diante de uma situação que, se ele buscasse a um outro Deus, alguém que não fosse o rei, ele estaria sendo condenado à morte. Mas ainda assim, era costume dele, não era algo que ele fazia de vez em quando. E porque ele tinha esse costume, esse hábito de orar, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia,
ele conhecia o seu Deus. Não há como conhecer a Deus pessoalmente sem uma vida de intimidade. Você pode conhecer alguém ouvindo a respeito de alguém. Você pode conhecer alguém lendo a respeito de alguém. Mas você só vai conhecer intimidade quando você se relaciona com essa pessoa. E Deus quer nos levar a um nível de relacionamento, a um nível de intimidade, irmãos, na qual nós vamos conhecer a Ele pessoalmente, quem Ele é e quão grande é o seu poder. E isso fez com que ele enfrentasse toda aquela situação e glorificasse a Deus com seu testemunho, irmãos. A vitória contra os leões não foi conquistada lá na cova, foi conquistada no seu dia a dia, no seu momento com oração. Assim como Jesus, quando ele vence o diabo, ele não vence somente na cruz, ele vence no Getsêmani, onde ele buscou no Senhor força, graça, poder de Deus para enfrentar toda aquela situação e ser mais do que bem sucedido, mais do que vitorioso naquele momento. Por isso eu quero te encorajar, busque uma vida com Deus, tenha uma vida com o Senhor. Se é algo que eu tenho feito todos os dias da minha vida há muitos anos, é procurar ter um tempo com o Senhor, procurar ter um local secreto com o Senhor, buscar ao Senhor, não somente para pedir a Ele, mas para render a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e ser grata a Ele, porque à medida que nós conhecemos a Ele, nós temos a graça de Deus, a força de Deus, o ânimo de Deus a cada dia para fazer a obra do Senhor no poder de Deus, na unção do Espírito de Deus e não na nossa própria força. Martim Lutero, certa vez, quando lhe perguntaram o que você vai fazer nessas próximas horas, ele disse: eu tenho tanta coisa para fazer que nas próximas 3 horas eu vou passar na presença de Deus buscando ao Senhor. Por isso eu quero te encorajar, te desafiar para que nesse ano de 2023 você coloque como uma prioridade a busca pelo Senhor. Myles Munroe, ele escreve no seu livro Poder e Propósito da Oração que hoje nós tentamos resolver os problemas e passamos o dia todo tentando resolver e não resolvemos. Jesus, e nós passamos 10, 15 minutos na presença de Deus. Jesus orava de 4 a 5 horas por dia e em alguns segundos, menos de 1 minuto, ele solucionava os problemas, as necessidades das pessoas, porque nós recebemos o poder de Deus, nós recebemos a unção de Deus, nós recebemos a força de Deus quando nós estamos na presença do Senhor em oração. Assim como Daniel, busque ao Senhor, faça do Senhor a sua força e fortaleza a cada dia, porque você vai ter vitórias impressionantes nesse ano de 2023 e a partir dele, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o Senhor seja contigo nessa jornada, nessa disciplina empolgante, emocionante e realmente tremenda. Deus te abençoe.